Boa noite, pessoal. Vou começar essa live aqui porque já são 19h19. Prometido, né, e cumprido. Hoje a nossa live vai ter uma convidada muito especial, né, a Daisy, do Educando Mães, né, e ela é sensacional. Nós se conhecemos online, até hoje a gente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, assim como conversa de família. E aí ela já chegou e nós vamos começar essa live aqui nos apresentando. Enquanto isso, eu peço você que convide outras pessoas, que essa live promete, né? Essa live promete, é a primeira que a gente faz junto, né? Mas vai ser muito bacana e a gente já conta com vocês aí para convidar outras pessoas. Tem um aviãozinho aí. Oiê! Boa noite! De banho tomado, sobrevivi às crianças, já tinha esquecido que eu sou dessas. Aí, meu filho pediu para eu pegar um negócio no quarto. Quando eu cheguei aqui, dei de cara com o ring light, eu falei, meu Deus, a live! Mas não é fácil, né? Eu fico. É uma coisa que eu admiro em você aí, que a gente vai falar um pouco, é conseguir sobreviver nesse caos com 3 crianças, marido e as tarefas em casa e ainda fazer live, né? Cara, eu tenho uma amiga e ela trabalha também nesse universo aí da maternidade. Ela tem uma filhinha e uma vez ela falou uma coisa que essa palavra sobreviver é punk, né? Assim, não é muito legal. E aí, depois disso, eu não falo mais que eu sobrevivo, eu falo que eu vivo. Porque sobreviver, a gente só sobrevive a coisa ruim. E eu vivo intensamente essa realidade aqui da maternidade, do casamento, de tudo, né? Tudo junto e misturado. Vivo muito feliz. Não sobrevivo, não. Bacana demais. Então vamos viver esse momento, né? Quero mandar um Isso abraço aí. para Fabiola também, que já está aí com a gente aí, né? Nossa Ah, e daqui a pouco companheira ela tá na live que vai, na inclusive, live, né? complementar a nossa. Você sabe Ai, disso, né? Que a top. gente já... Vocês Quem tá já aqui, tá conversaram. precisando dar um up aí no casamento, precisa, depois daqui, já ir direto assistir a live da Fabiola. Já cai lá, conversa de famílias, né? Ela que apresentou a gente, né? Ela É, que foi a mentora aí, a gente agora teve a oportunidade, a gente já trocou muita coisa offline e agora a gente vai fazer essa live aqui para a gente ajudar a galera aí, né? E um tema muito promissor, né? Eu estava lendo algumas coisas e eu vi que, acho que em 2016, eu escrevi um artigo no meu site, e aí uhum. é um dos mais lidos lá, porque tem a separação, fala, a família está em crise. Então, é 2016, aí é justamente o tema da nossa live, né? Já que é a crise que trouxe tudo isso para os nossos dias, né? Então, eu quero, Deis, te agradecer pela oportunidade dessa parceria, te agradecer por ter se disposto. É um tema muito bacana, acho que a gente defende isso muito parecido. Você é uma pessoa que eu admiro, acho que pelo seu posicionamento, a questão de. Eu fico olhando e falo, gente, a Deise é muito brava. Mas eu acho que isso é muito bacana. E a gente vive num momento que a gente ou se posiciona ou a gente perde muito. Não tem como a gente agradar todo mundo, né? Então eu quero que Não. você se apresente aí, fale um pouco do seu trabalho e depois a gente entra no assunto aí da live. Eu sou a Daisy, tenho 3 crianças pequenininhas em casa, casada. É, e eu sou educadora de mães, educadora por formação, educadora de mães por paixão, né, por acreditar que eu tenho alguma coisa a contribuir com as mães. Eu me lembro no início que uma amiga minha pessoal falou, Deise, se eu não te conhecesse, eu não ia gostar desse negócio de educando mães, não. Porque mãe sabe tudo, porque mãe já, né, já tem o feeling da maternidade, já quando sai a criança, parece que dá um Já o start e a gente já upgrade. sabe o que faz, né?
Cara, e não é, né? A gente sabe o quanto mãe é falha, o quanto é difícil. E o meu objetivo também é pouco ensinar sobre o dia a dia da maternidade e muito mais sobre trazer para essa mulher a confiança de que ela é capaz, sim. Apesar das Uhum. falhas, apesar das dificuldades, de ter um lar, uma família feliz, né? Equilibrada, feliz. E o objetivo do meu trabalho é bem-estar materno. Então, eu presto consultoria para mães, palestras presenciais também. Pretendo em breve lançar o meu produto sobre temperamento humano dentro desse mundo aí materno, mas infelizmente nesse momento não dá para gravar nada com 3 crianças num apartamento. Estou em quarentena, cumprindo a quarentena e então não dá. Então tá completamente adiado, né? Mas é É, isso. e só, E só aí? isso, né, Dê? Só isso tudo, né? Ai, Deus, mas é muito bom. Eu quero dar boa noite aos pessoal que está entrando aí, né, e pedir que vocês peguem esse aviãozinho aí que tem aí embaixo, né, compartilhe com as pessoas, convide elas para assistir, vai ser uma live muito boa, né, o conteúdo promete, e também os coraçãozinhos, bate a mão no coraçãozinho aí. Já Hoje eu estou estava vendo uma mandando aqui live, também. Estou mandando uma para live todo e a mundo. menina falou assim, olha, quem tá vivo aí, faz os coraçãozinhos bater, porque isso a gente alcança mais pessoas, então vai ajudando a gente. A gente vai começar o assunto aqui, né, sobre a família, sobre essa crise, e aí vocês que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui e a gente vai tentar responder todas ou quase todas, é a maioria, ok? Vamos lá, dona Deise? Vamos, eu estou às ordens. Você Então começa tá. aí. Ô Deise, a gente estava conversando, né, no offline, eu anotei algumas coisas aqui, e uma das coisas que a gente estava falando era sobre isso. Esse momento que nós estamos passando em família, né, a gente tem visto aí aumentar o número de divórcio, a violência contra doméstica, a violência doméstica, né, principalmente contra a mulher. Temos visto em muitas separações, muitos conflitos. E uma das coisas que a gente precisa falar é isso. Será que foi esse confinamento, né, ou esse isolamento físico que atrapalhou os nossos relacionamentos? Ou a gente já vinha tendo problemas, dificuldades e esse confinamento potencializou? Né? Como que você vê isso? Então, assim, num primeiro momento a gente tinha pensado em conversar sobre soluções, né? Soluções práticas. Uhum, Acho que esse pode ser um segundo momento, né? Quem sabe a gente não prossegue aí nas lives. Mas uma coisa que eu acho que é imprescindível assim para a gente começar a conversar sobre crise e sobre solução de crise é saber o porquê da crise. Por isso que a gente uhum, focou nessa questão, né? E aí a gente precisa olhar para isso, para essa pergunta que você está fazendo. Na verdade, eu vou trazer uma reflexão aqui que é muito particular e que, na verdade, cada mulher e homem que estão aqui nos assistindo precisa fazer com honestidade. Precisa haver uhum, honestidade nesse momento, né? De olhar para a questão em si. Se eu estou com um problema com meus filhos, de paciência, de não saber o que fazer, de tédio, porque eu estou trancada em casa, ou dificuldade com o meu casamento, ou enfim, não importa, né? O que tipo de dificuldade que está surgindo aí nesse período de quarentena, eu preciso olhar para essa questão com maturidade suficiente para admitir se é uma questão que surgiu por causa da quarentena ou se é uma questão anterior à quarentena. Na minha visão, a maior parte das questões que têm sido levantadas na internet, né, como questões que são completamente relativas à quarentena, a esse momento de isolamento, a esse estresse dessa incógnita da gente não saber se vai adoecer, se não vai adoecer, se vai perder alguém, se não vai perder alguém. Tem gente que é uhum. realmente mais sensível a esse tipo de situação. E tudo isso, para mim, só traz à tona aquilo que já havia antes, tá? Então, eu entendo que um primeiro passo para a gente conseguir superar tudo isso que a gente tem experimentado é olhar com honestidade para a questão e admitir que a maioria dessas questões
elas são anteriores. E por que que tudo, de repente, explodiu como uma bomba no nosso colo, na nossa vida? Para mim está muito claro, tem a ver com a convivência, né? A sua pergunta traz a questão da convivência, né? Por que que você acha, né, que a convivência traz essa questão? Na verdade, a gente não convivia o suficiente. Tá? Eu não estou falando de todo mundo, eu não quero que me ouçam como se eu estivesse generalizando ou com um tom de acusação, porque esse não é o objetivo. O objetivo é trazer luz para questões que às vezes estão adormecidas e ocultas e que a gente não está conseguindo perceber no meio do furacão. Então, pensar em outras olhar coisas, para né? isso. Então, assim, eu penso que, como não havia convivência, não havia conflito. A gente sabe que o princípio do conflito necessariamente você precisa conviver. Você precisa estar... se você tem um conflito político, você precisa estar inserido numa sociedade, num grupo social, para discordar de alguém. Se você tem um conflito de casamento, você precisa conviver o suficiente com essa pessoa, interagir, conhecer o gosto dela, para entender que a questão é que há divergências de opinião. Tá? Então, o conflito ele só existe com convivência. Quem diz que surgiu o conflito pós-quarentena e casamentos acabando e tudo isso acontecendo é porque muito, muito possivelmente não havia convivência suficiente para que o conflito passasse a existir. Tá? Se você não me interromper, eu vou falar, hein? Não, mas... Vamos falando aí, mas pode falar. Eu falo muito, aí tá? que... Qualquer coisa você levanta o dedo, eu sou professora, então você levanta o dedo que eu atendo. Levanta o dedo, tá bom. Tá? Mas eu acho que isso é muito segunda interessante. Questão continua. Pode falar. Não, que está cortando. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar isso com sinceridade, porque senão a gente fica focado achando que é a crise, e aí a gente cria uma falsa ilusão que assim que acabar a crise as coisas vão voltar ao normal, né? Mas assim, e agora? Como viver, né? Ou como criar essa realidade? Gente, vamos ser sinceros, a gente precisa... Agora eu ouvi uma coisa muito bonita, que eles falaram assim, olha, Deus parou tudo para a gente colocar as coisas tudo em ordem, porque a gente estava na correria louca, né, e não dava, não tinha como, né, ninguém parava para pensar, e é muito isso que a gente quer falar, né, da gente pensar, olha, como que a gente vinha convivendo, como que estavam os nossos relacionamentos, o que que a gente estava influenciando os nossos filhos, né, o nosso casamento, como que estava tudo isso. Então, parar e pensar nisso é uma coisa que a gente precisa fazer não só em crise, mas eu anotei uma frase que eu tenho falado algumas vezes ultimamente. Todo voo, ele é contínuo, mas ele precisa realinhar a rota, né? Então, é muito top. A Fabiola mandando, vamos fazer uma live nós três eu nem juntos. sei, Na hora, eu né, não Fabiola? sabia que dava. Vai ser difícil Se der, a gente controlar, faz. vai ser difícil controlar quem fala mais. Fabiola é uma lady. Fabiola fica muda, quietinha, obediente, lá esperando a gente terminar. Ela é uma lady. Agora eu, meu filhote, tá atropelando todo mundo. Já é professora, né? Olha... Como que é? Professora sanguínea? Eu atendi, acho que tem 2 semanas atrás, uma mãe que estava experimentando exatamente isso, né? Estava com uma grande crise familiar, né? E relacionada à maternidade e ao casamento ao mesmo tempo e responsabilizando ali o tempo de quarentena. E aí eu fui trazendo Ah lá, Daisy ganha, tá vendo? Ela ainda fala mal de mim. Isso é mal ou bem? Acho bom ser elogio. Eu não tô vendo os coraçãozinhos bater, hein, gente? Ela trouxe essa questão e agora tem muito a ver com o que você está falando e também com o que a gente falou desde o início, né? Admitir, jogar a luz para aquilo que estava oculto, trazer luz para o que estava debaixo do tapete, né? Eu acho que a quarentena faz isso, né? Joga a luz para onde ninguém estava enxergando. Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o cuidado, e até a gente que dá atendimento, né, de direcionar essa pessoa a não tentar solucionar, que a tendência é, eu vou solucionar isso agora. E, às vezes, a Uhum. solução que ela encontra é dar um pé na bunda do marido, tá? A Sim. não tentar solucionar isso nesse momento. Então, não é possível, de cabeça quente, vivendo essa experiência, resolver uma situação grave dessa. Então, acalmei essa mãe que eu atendi, né? E falei, e conversamos várias coisas, a principal, uma delas é que, sim, a gente precisa olhar para isso, não só no momento de crise, mas não necessariamente a gente precisa resolver isso imediatamente. Eu acho que Uhum. essa é uma dica super importante, porque a nossa tendência, e o que a gente tem assistido na internet é isso, todo mundo tentando resolver o problema de todo mundo num momento que está difícil. E Eu eu acho não que acho que isso seja sábio, tá? Eu não o acho. Eu ideal, acho que o, é esfriar, o- é deixar esfriar. é, acho que o ideal agora seria uma bandeira branca, né? Olha, É, vamos parar a guerra, né? Vamos desarmar, né? E vamos aguardar um pouco ou tipo minimizar os estresses. A gente está com tudo isso acontecendo, igual você falou, as emoções à flor da pele. E aí controlar isso é quase impossível, né? E aí as coisas, por exemplo, tomar uma decisão de romper um casamento é a coisa mais fácil a fazer, né? Mas, né, e depois, quais são as consequências dessa decisão? Porque aí tem os filhos, né? Aí tem o casal mesmo em si sofre com a ruptura, né? Então, como que a gente lidar com isso? Então, eu acredito que seja o momento da gente, olha, vamos deixar as nossas diferenças de lado por enquanto, vamos tentar passar esse período, ou de grão em grão, né? Vamos resolver um problema de cada vez, com a maturidade. Eu falo que a gente precisa aprender a dialogar para a gente resolver, nesse momento de crise, mais ainda, aprender a dialogar. Que é uma das coisas que a gente não fazia, né? não. Inclusive também pela não convivência, né? Então, a gente não convivia, por isso não tinha conflito. A gente não convivia, por isso era muito mais fácil relevar, era muito mais fácil empurrar a coisa com a barriga e deixar para depois, para resolver depois, porque não era o grau de insatisfação não chegava no limite. Não era Uhum. intenso demais. Por quê? Porque tinha um descanso. Então eu me irrito de manhã com meu filho, mas de tarde eu descanso dos meus filhos. Aí eles chegam de noite, aí eu me irrito um pouquinho, mas tudo bem, porque agora tá na hora de dormir, então eu descanso de novo, respiro. Só que agora não tem respiro. Então, olha só, a convivência não tem para onde correr, entende? E o marido, mesma coisa, sai para trabalhar, né? Ele sai para trabalhar, ele descansa a mulher. A mulher não tem que se preocupar com muita coisa. O cara tá na rua, pronto, graças a Deus, saiu. Aí agora tem que conviver 24 horas, Tinha entendeu? como esvaziar o tanque das emoções, né? A gente enchia, esvaziava. Agora o tanque tá cheio, tá transbordando, e aí cada um quer E aí a gente resolver chega de uma forma. numa verdade verdadeira sobre as relações humanas, que é que se a gente não convive, não só a gente reduz conflito, não só a gente releva com maior facilidade, mas isso é sinal de que a gente não tem o hábito de amar. A gente nem sabe o que é isso, É. tá? E eu não tô falando do amor, aquele sentimental, aquele da música Uhum. do Roberto Carlos, que eu ouvi ontem, que teve um show maravilhoso dele, e eu assisti com meu marido namorando. Não é desse amor que eu tô falando, desse amor sentimental, tá? Dessa paixão, dessa coisa. Eu estou falando do amor que está relacionado a servir, que implica em se importar de fazer o outro feliz, sabe? E Uhum. de deixar um pouco de lado essa necessidade de olhar para o próprio umbigo, para as próprias Verdade. necessidades, sabe? Então, a pouca convivência que nós tínhamos, ela não permitiu que nós desenvolvêssemos o hábito e nós aprendêssemos sobre o amor.
tá? E isso é muito grave, é muito sério, né? É de fazer feliz, é de ceder, é de servir o outro. Antes, eu falei isso com você no privado, a gente tinha um monte de agenda. Meus filhos tinham a agenda deles, né? Era futebol e tinha o balé, aí tinha a escola. Ainda que eu estivesse coordenando e levando, eu ficava 1 hora sem a Laís porque ela estava no balé, 1 hora sem o menino dos meninos 2 vezes na semana porque eles estavam no futebol, e depois 4 horas na escola. O marido está trabalhando, então cada um tinha a sua agenda. E, de repente, todo mundo tem uma agenda só. E organizar essa agenda num lugar só é possível a partir do amor. Do É amor verdade. que serve, entendeu? Não tem outro Uhum. caminho para a relação dar certo. Todas A as relações, gente. qualquer relação, até a relação de trabalho, sabe? Até quando eu tô Uhum. com o meu chefe, esse amor de servir, ele está em todo tipo de relação nossa, né? É uma coisa e aí é o que a gente está falando, assim, faltava muito isso. Então a crise, ela só nos mostrou aquilo que já estava, né, faltando, porque a gente vem num mundo que fala muito da questão do individualismo, né, que você precisa ter, que você precisa ser, né, e aí cada um correndo para um lado, tanto que quando a gente posta alguma coisa relacionada ao casal na internet, né, tem muitas pessoas que quase xingam a gente, né? De viver essa entrega pelo outro. Eu tenho muitas pessoas, né? Falando, você não pode falar isso, você é um profissional, você não pode dar sua opinião. Eu falei, gente, eu sou humano, né? Primeiro eu sou humano. E é uma coisa que a gente acredita. Então, servir o outro, ou entrar num relacionamento, ter filhos, cuidar do marido ou da esposa, requer essa entrega, esse amor que a gente estava deixando de lado, porque, igual você falou, cada um tinha uma agenda, né? E aí a gente se encontrava à noite como família linda, ou não, porque às vezes nem se encontravam, ou né, o pai chegava, os filhos já estavam dormindo, aí sai, os filhos continuam dormindo, ou ele já foi para a Ou já escola. nem lindo era, só que agora chegou no pico do negócio, entendeu? É. Já nem, Agora já a nem gente dava começa certo antes. Agora o a gente negócio começa a está em alto e perceber, né? top, entendeu? É. E você falou uma coisa que a crise revela. A gente está falando isso o tempo inteiro. A crise Uhum. ela não, ela não é responsável pelo divórcio, ela não é responsável pelo espancamento de uma criança, ela não é responsável por nada disso. A crise, ela só revela aquilo que estava oculto. Mas tem uma coisa que ela, além de revelar, ela também é capaz de transformar. A partir dela, é, você vê as grandes crises que o ser humano experimentou ao longo da vida, né? Ao longo da nossa vida humana, né? Não estou falando só Uhum. do nosso tempo. Surgiram grandes ideias a partir dali, de Sim. solução de problema, de resolução. Então, eu penso que, além da crise mostrar para a gente o que está errado, ela ainda nos dá a oportunidade de transformação. Porque a gente tem 3 caminhos, né? A gente tem. Primeiro de tudo, a gente já falou. Uhum. Saber, olhar com honestidade para onde está o start da coisa, do problema. Quando eu digo, gente, mulher assim usa coisa, coisinha, ali, aqui, né? Não dá muito nome, não. Então, assim, é olhar com honestidade para onde começou o negócio. Se foi mesmo depois do tempo de quarentena ou se é anterior, né? Veio antes. E depois pensar sobre escolhas. No outro dia eu fiz um post falando sobre um autor. Ai, meu Deus, como é o nome do homem? Meu Deus do céu. Em Busca do Sentido. Agora acho que fugiu o nome do Uhum. autor. Uhum. Eu tenho o livro dele aqui. Que ele fala sobre isso, que a última coisa que a gente perde é a escolha. A gente tem ainda isso dentro de nós, independente. Pode estar a tempestade que for no nosso entorno, há um movimento interno que é possível ainda ao homem. A gente ainda tem escolha. Então, assim, tudo bem, vai ter gente que vai escolher terceirizar, né? Responsabilizar o outro, vai ter gente que vai escolher e reclamar o resto da vida, o resto da quarentena, reclamar do tempo que tá trancado, que mora no apartamento, que tem que ensinar a criança, que tem que conviver com o marido, que tem que isso, que tem que lavar a louça, que tudo isso é realidade. Eu não tô diminuindo a questão. Eu só tô Uhum. dizendo que isso não é o principal, tá? E você tem a escolha de agir.
né, de Isso tentar se já faz parte organizar da da escolha que melhor a gente forma, teve, né? Isso já faz parte da sabe? escolha que a gente já teve lá atrás. Né? Então, assim, você pode escolher se aborrecer ou você pode escolher reorganizar a sua rotina de maneira que e flexibilizar de maneira que você não se sinta sufocada, não lavar toda a louça, Uhum, conversar com o marido e pedir colaboração para quem não tem esse tipo de colaboração dentro de casa. Eu, graças a Deus, sou abençoada, mas sei que a maioria pena aí nesse sentido, né? Tá uhum. muito mais sozinha do que acompanhada. Então, olhar, mas olhar com a intenção de resolver, né? Então, a gente tem escolha. Agora, o que a gente vai escolher, né? É o que A a gente gente, falou, assim, o recurso está dentro, né? A sim. gente precisa pensar sobre... eu sou capaz de conduzir essa transformação para o bem. Eu posso largar e deixar o barco à deriva. Eu posso empurrar o barco e rebentar com ele de vez. Uhum. Ou eu posso conduzir esse barco para um lugar seguro. Vai É, depender do que eu vou tanto escolher. dentro daquilo que a gente estava falando, do amor de servir. Né? O amor, esse ato de amar, também é uma escolha. Né? O Fábio está falando aqui, ou pode escolher compartilhar as atividades. Sim, Fábio, eu acho que é o ideal, né, em tempos modernos, é a gente dividir as tarefas, compartilhar as atividades. Mas a questão é assim, até o amor, até a gente querer servir é uma escolha. E a gente precisa fazer a escolha de falar, eu quero que isso dê certo. Hoje eu estava conversando com uma cliente, e aí ela falou, Jonathan, eu preciso escolher, me ajuda a escolher. E aí eu falando com ela, ela falou assim, não, mas o que você faria no meu lugar? Eu falei, por mais Isso acontece empatia que eu muito. tenha, eu não posso escolher, né, não sou eu posso te ajudar independente da escolha que você faz. Porque se a gente for pensar, a única coisa que Deus nos deu foi o ato de escolher. Ele falou, olha, filho, escolhe o que você quiser. Depois que você escolher, a gente vê o que acontece. Né? Mas a escolha é nossa. Então, escolher terminar um casamento agora, às vezes é a melhor opção. Assim, a mais fácil, não a melhor. A mais fácil. Sim, sim, Né? Não, entendi. não quero servir, não quero amar, já cansei. Então, tá todo mundo cansado. A gente cansa de ficar à toa em casa. Né? Então, se eu vou chutar o pau da barraca e vou... Tá, você só vai resolver um detalhe de vários outros que terão. Então, assim, é igual você falando assim, a gente precisa realmente fazer a escolha de querer continuar junto, querer servir essa família, querer, igual, né, eu vejo você aí dando aula para os seus filhos, fazendo uma agenda separada para cada um deles, né? Você cria um contexto de alegria, de piada, envolve todo mundo, né? O tanto que isso é bonito de se ver, porque é uma escolha que vocês fizeram, né? E aí o quanto isso influencia nos filhos. Né? Então eu fico vendo você e seu marido, às vezes criando esses vídeos, brincando, tal, tal, tal. E é uma das coisas que influencia muito a criação dos filhos. Né? E quantos filhos hoje estão crescendo e nunca viu os pais juntos? No sentido de dar carinho, de dar atenção, de brincar junto, de se amar, se beijar, se abraçar. Aí chega os adultos, né, principalmente os homens, né, chega ou mimado demais, né, ou sem afeto de jeito nenhum. E aí as mulheres, muitas meninas que me acompanham, muitas mulheres que acompanham no Instagram, Jonathan, onde que eu acho o homem? Né? O homem tá difícil de achar. E aí eu até brinco com ela, falo, o homem agora é só em cativeiro. É Né? assim, Então, homem ou menino? Depende, é homem ou menino? Depende, né? é, Ficar então, aceitando os meninos ainda é mais mas tudo fácil. isso, tanto o homem quanto o menino vem da criação dos pais. Né? Então, assim, Sim. isso é uma escolha que a gente precisa fazer. Como educar, como criar, como fazer tudo isso, né, neste momento que nós estamos passando, não da crise, mas no momento histórico, né, de Sim. como nós estamos conduzindo as nossas vidas, com as nossas famílias. Né? Eu hoje recebi uma mensagem do meu cunhado que tem tudo a ver com isso aqui. Aí eu falei, cara, vou levar porque é muito interessante, assim, porque ilustrou assim um pouco do que eu estava pretendendo dizer com toda essa conversa nossa.
era o seguinte, eu não vou contar a história inteira, não. Primeiro porque eu não vou lembrar mesmo, mas eu vou falar o que interessa de principal. É o seguinte, você, Jonathan, tá bebendo, tá andando, caminhando assim. Vamos supor que você tá lá no seu consultório, você tá caminhando, bebendo seu café, alguém esbarra em você e você derrama café. Tá? Por que você derramou o café? Ai, o psicólogo tá pensando muito, gente. Ele vai responder certo, vai acabar com a minha graça aqui. Não, porque alguém me esbarrou. Obrigada. Não, você derramou café porque dentro da xícara tinha café. Não foi porque alguém te esbarrou. Então, vamos lá. Se tivesse chá e alguém te esbarrasse, ia derramar chá. Chá, não ia mais ser café, né? Então, por que eu tô contando essa história? É que agora troca os personagens e os objetos, né? Alguém te esbarrou, é a crise do coronavírus. O que tem em você para derramar? O que vai cair da sua xícara? O que está transbordando dentro de você a ponto de, se alguém esbarrar em você, vai pular para fora? Se for ira e alguém esbarrar em você, você vai xingar, você vai dar um chute, você vai reclamar, você vai murmurar, né? Uhum. Então depende do que você tem dentro. Como que você vai fazer com isso tudo que está acontecendo? Achei essa história o máximo. Ela é grandona, mas eu só lembro desse pedaço, mas esse pedaço era o que interessava. E aí a gente às vezes fica achando que a nossa xícara tá cheia de virtudes. Mas, na verdade, a gente só consegue saber o que tem dentro da xícara depois que alguém esbarra na gente. É só na hora do esbarrão. A gente não sabe antes. Na essência, entende? A gente acha. A gente não sabe o que vai cair da xícara, entende? Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando eu tô... O que eu quero dizer também, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, e você como psicólogo sabe disso. Eu, como educadora e especialista, né, em educação cognitiva, sei disso, que um meio estressante, ele vai influenciar, sim, nas pessoas que estão experimentando esse estresse. Assim como você acabou de falar, dependendo do que eu ofereço para os meus filhos de exemplo, de comportamento na frente deles, dentro de casa com o meu marido, eles vão se espelhar naquilo. Eles vão aprender que a vida é aquilo. Inclusive, até os 7 anos, está todo mundo careca de saber que a criança vê através dos nossos olhos. Então, o mundo para ela é aquilo que a gente diz para ela que o mundo é. Tá? Ela não vê nada diferente disso, né? Então, se para mim é fácil estar em casa, é agradável estar com meus filhos e com os meus maridos, automaticamente os meus filhos e meu marido vão achar agradável estar comigo em casa e vão ficar confortáveis nesse ambiente de quarentena, ainda que a gente esteja num apartamento sem sol de 3 quartos. Entende? Então, o que eu queria dizer é que, sim, o meio estressante, ele pode influenciar o humor, ele pode alterar alguns comportamentos. Nós dois aqui não estamos dizendo nada diferente disso, tá? O que nós estamos dizendo é que, ainda que a gente tenha uma alteração de humor, dependendo do dia, ainda que a gente se abale com alguma notícia triste, ainda assim, a gente faz assim, ó. Aí, ó, volta. Esse é o normal. A resiliência, né? Você enverga, mas você não quebra. Entende? Então não, se você quebrou, é porque tinha alguma coisa que estava oculta. Então, eu não estou te dizendo que toda essa circunstância que a gente está vivendo não traga um peso diferente. Para mim, era muito mais confortável botar os meus filhos, 3 filhos, à tarde na escola e eu poder preparar um conteúdo com mais intenso aqui, assim, com mais profundidade para vocês. Sabe? E eu poder gravar os meus vídeos, né? Eu tô devendo vídeo até hoje aí, que eu não falei ainda da criança melancólica, como é que ajuda a criança a estudar em casa. Por quê? Porque eles estão em casa. Era mais fácil. Sim, tem muito mais atrito hoje, mas é claro que tem. Só que eu faço assim, ó. Opa, volta pro lugar. Entendeu? Isso é uma questão muito da resiliência, né? E eu acho que a gente olhar com outro olhar, o que eu posso aprender neste momento.
E a Sim. resiliência é exatamente isso. Qual que é o nível de impacto, de sofrimento que eu consigo, né? A situação adversa eu consigo, isso me muda, mas como que é a minha força que eu tenho para superar esses momentos? Então, entra aí a autorresponsabilidade, né, que acho que a Sabrina até disse aqui, ó, acho que a criação dos Uhum. pais pode influenciar sim, né, mas com a experiência que a pessoa passou, ela pode escolher se quer continuar com o mesmo comportamento da criação ou escolher um caminho melhor. Exatamente, Sabrina. Acho que aí entra a questão da autorresponsabilidade. Né? Eu estou em casa e aí qual que é a responsabilidade, ou a minha resiliência para isso tudo? E sobre exemplo, a gente precisa pensar que até a ausência de exemplo é exemplo. Tá? É, Então, quando a gente falou aqui, deu essa. O mais comum, o mais normal é que os comportamentos dos pais sejam replicados, inclusive por 4 gerações. Inclusive, dependendo da minha escolha, a minha escolha altera o meu gene, que é passado de geração em geração por 4 gerações. Isso daí é neurociência. Isso é uhum. neurociência. Agora, eu quero dizer também que eu também creio na questão do temperamento, que é um fator biológico, e isso, Sabrina, eu tô juntando tudo para responder a Sabrina. E isso também responde o fato de que algumas pessoas, independente da circunstância, vão reagir de um jeito e de outro. Então, nós somos um mix, na verdade, né? A Uhum. gente, a gente junta temperamento, que é biológico, né? Biológico. É uma parte nossa que é imutável ao longo do tempo. A gente pode aprender a controlar o temperamento, mas a gente não muda o nosso temperamento. A gente tem exemplo, né? Ou seja, o meio onde eu vivo, até o meu acesso à cultura, a questão financeira, tudo isso vai influenciar em quem eu sou, em como eu recebo e como eu devolvo para o mundo aquilo que acontece comigo. Uhum. Né? Então, com certeza, Sabrina, o fato, por exemplo, de uma mãe se divorciar não implica num filho problemático no futuro, tá? Então, isso daí não é uma condenação, mas com certeza é É, muito mais fácil quando você tem um ambiente familiar saudável. a gente, o adulto, né, precisa romper com esses padrões se ele acha que não convém aquilo para ele, né? Eu falo muito isso, que Sim. eu trabalho na linha sistêmica e a gente olha muito para esse sistema familiar, né? E aí romper com esse sistema quando ele vem um modelo diferente daquilo que eu acredito, né? Então, só que a gente precisa olhar isso. Se a gente não olha, a gente não consegue resolver, a gente não consegue escolher. E a gente volta sempre nos mesmos assuntos. A escolha sempre vai ser, eu quero continuar assim, isso aqui tá bom, tá confortável, né? A Fabíola falou semana passada sobre o papel de vítima, né? Se colocar nesse papel e deixar as coisas correr, ou não, eu quero ser o protagonista da minha vida, eu vou assumir as rédeas dela, vou ter a autonomia, vou ter a autorresponsabilidade e eu quero mudar esse padrão, né? Então, aí a gente começa a fazer coisas diferentes, né? E criar ambientes diferentes, inclusive para influenciar positivamente ou negativamente a nossa família, os nossos filhos aí, né? No caso. Sim, sim. O, Você tem o, mais o, alguma aque- pergunta? não, a gente estava falando aqui a questão como que a gente pode mudar isso, mas eu acho que vai muito de tudo que a gente falou, né, na questão das escolhas, na questão primeiro que a gente falou sobre olhar quando isso tudo começou, Olhar para a questão né? e saber quando começou. Isso, o que que levou a gente, né, a chegar nesse momento, né? Depois Pensar sobre a questão da fazer escolhas, convivência, né? sim, fazer as escolhas, né, que a gente quer fazer, e aí enfrentar todo esse momento, acho que desarmar, né, para a gente conseguir passar por esse momento de dificuldade, ou se não for possível desarmar e continuar sozinho, pelo menos procurar uma ajuda profissional ou ter consciência que às vezes, olha, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente precisa de ajuda, que é uma das coisas muito importantes também, né? Porque às vezes a gente acha que, não, a gente vai conseguir ir assim mesmo e tal, e está muito longe daquilo que realmente
a gente consegue aí ajudar ou consegue trabalhar na realidade do dia a dia. Eu acho também bacana a gente abordar a questão da depressão, da ansiedade, como questões patológicas mesmo, né, Uhum, do ser humano, que mesmo, você está falando isso porque você não tem depressão, isso é um discurso até comum, né? Você está falando isso porque seu marido lava a louça, você está falando isso porque você tem comida na geladeira e por aí vai, né? Ou seja, uhum, a pessoa colocando o olho mais uma vez na circunstância e não no que tem dentro do outro, né? uhum, Mas eu acho importante a gente trazer também essa reflexão de... Eu tenho alguns casos aqui de mulheres que voltaram à medicação, voltaram à depressão, ou que estão dando sinais de ansiedade, de impaciência grave, assim, dentro de casa com a família, de uma forma geral, e pensar na questão do que é patológico também, né? uhum. Quando a gente está discursando aqui, a gente não está pensando não está se referindo à pessoa que está com uma doença, porque a depressão é Sim. uma doença e a gente não pode ignorar isso. Mas eu vi também muitos casos, mesmo a depressão, ela é ativada pela crise, mas a crise não é a culpada da depressão, na grande maioria dos casos. E mesmo quem nunca teve, de repente, por causa de tudo que está vivendo, está precisando iniciar uma medicação pela primeira vez, ainda assim, existem questões genéticas que fazem com que a pessoa tenha inclinação a desenvolver a depressão. Então, Isso. ainda assim, a gente pode trabalhar essa questão dizendo que sim, há alguma coisa que é prévia nessa história Uhum. toda. E você, como psicólogo, vai falar melhor disso. E eu te É, peguei de mas... surpresa, porque a gente não tinha falado disso antes. Mas é uma coisa bem bacana a gente pensar, e inclusive eu tenho trabalhado com alguns pacientes que têm esses casos, né, eu estava até discutindo isso, porque o decreto aqui da minha cidade, ele, por exemplo, ele liberou, nada contra os profissionais, tá? Só me entendam, por favor. Por exemplo, os barbeiros, cabeleireiro, pode abrir o salão e corta cabelo. Um por um, em intervalo de 15 em 15 minutos. Beleza. Nós, psicólogos e psiquiatras, a gente não pode atender. E aí, assim, qual que é o serviço essencial? Tá, ou cortar o cabelo, fazer a barba, beleza. Que a gente precisa até por uma questão de autoestima. Outros prestadores de serviço, estou citando o barbeiro porque saiu bem específico no decreto. Então, a clínica, por exemplo, semana passada eles fecharam, foram lá notificar um psiquiatra que estava atendendo. E é isso que a gente está falando. Então, os pacientes que já haviam sido diagnosticados, que estavam no acompanhamento, de repente ele não pode ser mais atendido. Nesse momento de crise, a ansiedade aumenta muito, né? A depressão é um fator que já ou tinha ou desencadeou, né, agora. E aí, como que a gente lidar com isso? Então, assim, a questão, a gente precisa realmente pensar o que é um serviço essencial. Por exemplo, você dá assessoria a mães. Nesse momento, imagine se você pudesse alcançar todas as mães e orientá-las. Então, assim, acho que o seu trabalho, eu não sei se você atende presencial, mas a gente tem a Não, é só opção online. só online. Então, por exemplo, eu tenho a opção de atender online, mas nem todo paciente se adequa a esse atendimento. Então, assim, agora eles liberaram. A gente vai tentar levar os pacientes urgentes para a clínica. Mas como que eu vou provar por um fiscal, por exemplo, que aquele paciente é um paciente que precisa de atendimento? E até a necessidade, isso também você não prova. É subjetivo demais. É subjetivo, obrigada. É isso, é subjetivo. Então, eu prefiro o serviço psicólogo por maior necessidade para a maior parte das pessoas. Então, do que cabeleireiro. Eu aqui já aprendi a cortar, já tô cortando o cabelo de todo mundo. eu tô vendo aí. Não tem jeito de cortar online não, viu, Deixa? Esse não tem jeito. Eu tô pensando aqui, tô calculando quantos profissionais estão perdendo espaço comigo, porque o marido já aprendeu a fazer pizza,
Eu já aprendi a cortar cabelo e assim a gente tá indo. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa quarentena, não. Eu estava vendo uma publicação, a pessoa colocou que, acho que é até um estudo que eles fizeram. Quando a gente vive isolado, quando a gente volta, a gente tem mais dificuldade de começar novamente a relacionar. Então eu tô doido para começar, para terminar isso logo, porque imagina, sem se relacionar. Começar tudo de novo, né? Não, não dá, né? Eu sou Eu acho que, sanguínea. Eu acho que você aham, também é, né? eu sou. E o sanguíneo é animado, ele quer rua, ele quer festa, sabe? É. Mas você sabe que nem isso não tira a minha paz. Eu Não, tô na paz aqui. eu acho que assim, a gente passa por um momento que a gente precisa fazer escolhas, né? E isso, ficar em casa também é uma escolha, né? É. Não, assim, é claro que eventualmente a gente tem preocupação, né, com os idosos, da família, com as pessoas, mas mais do que isso, não. É. Graças Teve a uma Deus, pessoa que assim. mandou uma pergunta na caixinha lá, e anotei Aham. aqui. Ela disse Tá. assim, como passar por uma crise sem pensar em separação? Porque sempre que ela se magoa, ou sempre que ele a magoa, ela pensa em ir embora. É, sem pensar não dá, né? Sem Se a crise pensar, for séria, sem foi pensar a não dá. primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa é que sem pensar não dá. Agora dá para escolher não agir dessa maneira. Uhum. Porque assim, o grande lance é quando você transforma o seu pensamento em ação, É. né? Porque Pensar não assim, tem problema, né, David? olha, depende. Se você ficar alimentando aquilo ali, o pensamento todo dia, aí eu já vejo problema. Agora vem É, aquele insight assim, ai meu Deus, se eu não tivesse marido. Aí pronto, esquece e já vai pensando na solução. muda de assunto. É, o que eu entendo é que a gente precisa transformar em hábito a nossa escolha. Uhum. Eu anotei isso em algum lugar, mas eu não tenho noção onde foi que Sim, eu a gente escrevi. estava falando sobre criar A novos hábitos, insistir, persistir. e o que eu achei aqui. Acho que era isso mesmo. Era assim, porque a gente pensou nos passos, né? Uhum, Pensar sobre onde começou, onde tudo começou, fazer uma escolha, né? Em favor, na verdade, na ação, no movimento, uhum, porque a vida se faz em movimento. Não adianta você ficar paralisado, olhando para o nada uhum, ou culpando os outros, né? Entender que a crise ela revela e ao mesmo tempo provoca transformação. uhum. Mas pensar que essa escolha que a gente fez de agir em favor do outro é em favor do outro mesmo. Ah, mas ele que me ofendeu, mas tem que começar de algum lugar. Então você faz em É, favor dele. Aí parece que a gente está fazendo um discurso. Quando eu falo lá no meu IG, fica um grupo, não é todo mundo não, mas um grupo fica quicando um pouco, porque eu falo para mulheres, né? Então, soa como se o meu discurso fosse exclusivamente para mulheres. Então, eu estou dizendo, como se eu estivesse dizendo que ela precisa se submeter, que ela precisa se sujeitar àquilo. E, na verdade, não é, porque por acaso meu público é mulher, mas isso vale para aham, homens e mulheres, uhum. né? Então, é pensar em como eu posso transformar essa minha escolha de amar o outro, de servir o outro, apesar de, independente de, tornar isso um hábito. Eu Uhum. acho que a solução para qualquer crise é entender qual é o melhor caminho e fazer daquele melhor caminho um hábito. É, Entende? entendo. É Eu acho que repetir, é repetir. A gente aprende na repetição, nosso cérebro é, entende que ele é o caminho na repetição e tem mais uma coisa. Tem gente que é assim, olha, Deise, eu fiz o que você falou, que dois eu já dias. fiz um grupo de desafio e o desafio era prático. Então, tinha algumas tarefas práticas do negócio, né? E às vezes tinha a ver com o marido. E aí elas tinham um objetivo lá, que eu não vou contar tudo aqui, que eu não sou boba nem nada, mas elas tinham lá um objetivo que queriam alcançar na família delas e eu falava lá sobre determinado tema e dava uma sugestão de tarefa que elas tinham que cumprir. E Uhum, aí, às vezes, vinha uma assim e falava assim: olha, eu fiz a tarefa,
mas não mudou nada, só tinha um dia. É como se fosse Só tinha pintar um uma dia. parede, né? Pintei de azul, ficou azul, né? Não, não é assim, né? Não teve a constância, não teve o É. tempo, sabe? E aí, conforme os dias iam passando do desafio, elas voltavam. Olha, você não vai acreditar, ele me chamou para conversar, ele falou assim, ele fez assado, ele agora Uhum, reagiu desse jeito, ele mudou o jeito assim assado, ele admitiu que eu faço muito, que eu fiz aquilo, que eu sou assim, que eu... uhum, Então a coisa depende muito mais da nossa constância, do hábito que é estabelecido a partir da nossa escolha, do que uhum. de uma ação isolada, entende? É. Então, eu acho que qualquer crise, para qualquer circunstância, tudo está muito relacionado àquilo que eu escolho tornar um hábito na minha vida. É, e lembrando Isso aquele serve para livro, homens e né, mulheres, tá? interessante, tem um livro muito interessante, A Força do Hábito, né? Acho que é esse mesmo o nome. É, acho que é A Força do Hábito. Ele fala, né, pequenos hábitos levam aí 7 dias, né, alguns 21 dias, mas as grandes mudanças para grandes hábitos, né, pode levar até 90 dias. Então, assim, não tem como a gente ter um relacionamento. Eu falei, Jonathan, você tem que resolver o nosso problema. Eu falei, quantos anos de casado vocês têm? Ah, 10, 12, 20, né? O último casal que eu atendi, eles estavam com 40 anos de casados, né? E vieram para... Jonathan, estamos numa crise, eu falei, vocês viveram 40 anos assim. Aí vocês querem que eu resolva o problema de vocês numa sessão. É mágica. Né? Então, não é mágica. Então, você tem que criar hábito, né, e mudando, tendo pequenas atitudes diárias e persistir, né, numa coisa que, é igual você E falou assim, teve. alguém tem que dar o braço a torcer, É, e não é nem o homem nem a mulher, eu acho que os dois têm que ter isso em jogo. Eu brinco muito nas lives da família, eu falo, olha, a gente tem duas escolhas, né, no casamento, ser feliz ou ter razão. Né? Começou uma briga, você já tem que começar a pensar. Peraí, nessa briga eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Porque se eu for ser feliz, alguém vai abrir mão da discussão. Se eu quero ter razão, pronto, aí a gente vai ficar uma semana, 2 semanas de cara fechada, brigado, ou vamos passar a quarentena toda, né? Ou vamos separar porque eu quero isso. ter razão. E quando a gente fala esse tipo de coisa, algumas pessoas se incomodam, porque existem pessoas mais reativas e Uhum. não estão habituadas a aguardar, a ser paciente, a fazer pelo outro, né? Elas A querem para perdoar. ontem se não fez, a perdoar, né? E a Fabiola uma vez falou sobre os princípios, eu não sei se nem se é desse jeito que ela falou, tá? Sobre os princípios dos relacionamentos. E um deles era a reciprocidade. E as pessoas não entendem que a reciprocidade, ela não necessariamente ela vai acontecer de imediato. Pim, Uhum. sabe? Ah, eu Uhum. cozinhei e fiz um jantar especial para o meu marido e aí amanhã ele vai ser outro homem. Não é assim que funciona, né? Uhum. É esse tempo de servir, servir e servir incansavelmente que vai fazer com que o outro automaticamente, milagrosamente, retribua e se volte também a te servir. Né? E não É, é servir esperando já o retorno. E não é já servir querendo imediatamente que ele reconheça o que você está fazendo. É simplesmente servir. É simplesmente amar, né? ninguém planta uma semente hoje e colhe frutos amanhã, né? É. Eu li essa frase, decorei e falei, isso aí eu vou falar uma hora vai dar certo. Deis, mas assim, eu falo que a vida é igual andar de bicicleta, né? Se a gente parar, a gente vai cair. Então a gente tem que manter esse equilíbrio constante. Você falou uma coisa que a gente sofre muito hoje, que é a questão, a individualidade, por exemplo, num relacionamento, poucas pessoas querem servir, né? E aí a gente que tem uma crença, quando a gente fala de ser submissos, né? A gente, mas só a mulher que precisa ser submissa. Eu não vejo assim, eu vejo que o papel do homem também é difícil, porque ela fala assim, você tem que amar a sua mulher, eu Eu não acho o mando papel mais entender, difícil. não manda entender, só manda amar,
né? E aí a gente fala, olha, eu amo, então quem ama escolhe, né, abrir mão, quem ama escolhe servir, igual a gente está Não, falando. meu amigo, só amar não. Amar como Cristo amou a igreja. É, Não, o Ô, negócio é Juliana, muito. abraço. É um pouquinho mais além, né? É um pouquinho além, entendeu? E se preciso for, dar a vida por ela, né? Exatamente, é isso aí, é isso aí. Se for na quarentena, quem vai no supermercado é o homem. É isso aí. Mas eu acho que é bacana. Eu queria propor para fechar aqui a minha parte, vou deixar você Uhum, falar, encerrar, claro. Mas eu queria, eu escrevi há um tempo atrás, assim, nem sei, há umas semanas atrás, um ou dois posts falando sobre essa situação, né, que a gente está vivendo, como superar. E queria reforçar aqui falando, né? Porque a gente falou aqui muito sobre como descobrir se isso é ou não uma questão de crise de uhum, coronavírus, se é ou não um problema advindo aí da quarentena. uhum, Mas queria deixar aqui, né, registrado um caminho muito simples para a gente suportar esse tempo, um tempo diferente, sim, um tempo de privações, sim, ninguém está dizendo nada diferente disso, mas suportar esse tempo da melhor forma possível, transbordando amor ao invés de transbordar a coisa errada, né? aham, Da nossa xícara, que é conseguir ser capaz de olhar para as conquistas que a gente já teve ao longo da nossa jornada e olhar para as conquistas também. Essa semana eu dei um insight, assim, até falei lá no Telegram sobre isso, olhar para as conquistas. Minha mãe tá aqui. Oi, mãe! Maria Arlete. Olhar para as conquistas implica também olhar as derrotas anteriores, né? Porque eu só tenho um emprego porque um dia eu estava sem emprego, eu tenho uma família porque antes eu não tinha, eu tenho saúde, talvez em algum momento eu possa não ter tido saúde. Então, é olhar para esse conjunto de essa construção que a gente fez até aqui, porque isso renova a nossa fé, a nossa esperança, sabe? De que é possível uhum, sim superar esse tempo. Também olhar para o hoje sem colocar o foco nas dificuldades, mas tentando extrair beleza desse momento, tentando extrair novas possibilidades, se reinventar, aprender uma coisa nova, uma nova habilidade, sabe? E olhar para frente, né? sim, Começar a pensar hoje o que a gente quer para daqui a pouco, quando tudo estiver sim. bem, quando a gente estiver com tudo liberado, saúde, trabalhando. Ai, a sua mãe também tá aí. Lá, a mãe e a tia. Eu tava esperando você acabar de falar para mim. A mãe e a minha Então, tia. lançar esse olhar, né? Lançar esse, se você está com dificuldade com seu cônjuge, né? Ou com seus filhos, é pensar o que vocês já construíram até aqui. É lembrar dos momentos bons, da hora boa lá, que você deu uma namorada boa. Trazer à É, memória boas lembranças, coisas que vocês já viveram juntos. E aí, o que eu falei se aplica a qualquer área da vida, né? sim. Então, é pensar o quanto de capacidade nós, como seres humanos, temos de nos reinventar e de começar de novo. Né? Minha mãe tá aí, já recomeçou tantas coisas na vida dela tantas vezes. E Não, é mas para mim isso é muito bom. um exemplo de resiliência, minha mãe. É. É, Eu quero. Deise, a gente tem mais um minuto, né? Eu acho que eu quero agradecer a minha esposa também está aqui assistindo desde o início, a Priscila, né? Nós estamos vivendo momentos muito interessantes de casal, aprendendo muito junto, nesse momento que a gente tem ficado mais tempo. Né? Eu quero agradecer aí todos que ficaram até agora, os que passaram, né? Obrigado, Deise, né? Obrigado, família, todos que deixaram suas manifestações. É pouco tempo para muita coisa, né? Mas muito prazer, né, estar com você aí. Eu acho que a gente acrescentou um pouco. E a psicologia tem a psicologia positiva, que é sempre trabalhar essa questão da gratidão e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? O que você falou, para a gente ter dias melhores e viver em paz aí um com o outro. Ok? Boa noite para você. Muito obrigado.
Nada, querido. Vamos junto. Até a próxima. Tô esperando o Abraço, com próximo Deus. convite. Pode deixar. Beijo. Eu vou salvar a live aqui e aí depois a gente carrega ou compartilha aí nas nossas outras redes. Pessoal, vai lá Tá na certo. página da Daisy, Educando Mães, curte lá, começa a seguir ela. Né? Tem o Telegram, tem o canal do YouTube, tem um punhado de coisa aí, ok? Boa noite para vocês todos aí. Até a próxima.